Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Estamos na campanha do Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaoth. Ele luta as nossas batalhas, mas para que o Senhor lute as nossas batalhas, devemos andar com fidelidade. Fidelidade a Ele, ter o temor do Senhor, porque com o Senhor não se brinca. Quando Ele luta as batalhas de um homem, de uma mulher, meus irmãos e minhas irmãs, é porque ela está em fidelidade ao nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Porque é que muitas pessoas, elas são livres de armadilhas, elas tropeçam, mas o Senhor envia seus anjos para segurar e elas não caem. Tem muitas lutas na vida de uma pessoa, mas ela tem a proteção de Deus, ela tem a bondade, ela tem o amor do Senhor, a fidelidade, e tudo isso é para aqueles que o temem, para aqueles que não ficam desafiando o Deus dos exércitos. Porque tem pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas elas fazem o contrário do que ele ensina. Então, um pai, ele precisa ter a confiança num filho para ele entregar os seus tesouros, os seus segredos. Como que um pai vai entregar grandes coisas para uma pessoa que só vive fazendo coisas erradas? Eu não venho aqui para julgar quem sou eu, sou uma simples pecadora, temente ao Senhor, mas nós devemos cada dia em nossas vidas agradar a Deus, ter o temor do Senhor, porque quando você é fiel no pouco, Deus confia mais, e cada vez mais, ai daquele que tocar no que é teu. Quando você obedece ao Senhor, Ele te protege e Ele vai te colocando mais em tuas mãos. Eu vou te dar um exemplo. Quando os meus pais eram vivos, eles tinham um cofre em casa. Meu pai guardava muito dinheiro em casa. Ele tinha conta em bancos, mas como ele era um homem que tinha boas condições financeiras, ele tinha um cofre e ele deixava todo o dinheiro, assim, quando uma parte, né, todo não, uma parte do dinheiro dele no cofre. E ele, 3 pessoas tinham o segredo desse cofre: minha mãe, meu pai, e ele me ensinou. Quando eu cresci, que eu já sabia ler, que eu já estava com 15, 16 anos, meu pai começou a me ensinar as coisas dele. Ele começou a me passar segredos e coisas do trabalho dele, das finanças, que ele não conversava com outras pessoas. E ele começou a me passar, e ele me passou o segredo do cofre. Mas por que ele fez isso? Porque ele sabia que ele podia confiar em mim. Porque eu trabalhei com meu pai em uma serralharia que ele tinha, e eu não tirava 1 centavo da gaveta, 1 centavo das coisas dele, porque eu trabalhava no financeiro. E ele, cada vez mais, eu via o quanto meu pai confiava em mim, porque eu era fiel ao meu pai e à minha mãe, nas finanças, nas coisas de casa, e ele tinha aquela certeza que eu não ia nunca mexer no dinheiro da família. Nunca eu ia fazer coisa errada com as coisas da família. Então é isso. Quando eu e você, fazemos as coisas certas para Deus, nós temos mais credibilidade. Deus ama a fidelidade. Toda a palavra de Deus você vê. Eu vou ler para você agora o Salmo 25, do versículo 8 ao versículo 22. E você verá que nessa palavra tem amor, fidelidade de Deus,
prosperidade, confia seus segredos aos que o temem. Ele tira os nossos pés das armadilhas. E o salmista, no caso Davi, pede que a integridade e a retidão o protejam, porque a minha esperança está em ti, está no Senhor. A nossa esperança está no Senhor, que fez os céus e a terra. Então ele é o dono do ouro e da prata. Meu irmão, minha irmã, se ele te entrega algo que é poderoso, você é fiel a Deus, você acha que Deus não vai lutar as suas batalhas? Jeová de Sabaoth, o Senhor dos exércitos, ele luta para proteger o que é dele, proteger o propósito dele. Aí você não está sozinho. As nossas batalhas devemos entregar a quem pode nos defender. Se Deus não guardar, ninguém poderá guardar as nossas vidas e tudo que temos aqui na terra. Aí quando ele encontra corações perdoadores, corações que é um coração perdoador, ele agrada a Deus. Uma pessoa que firma os seus caminhos no Senhor e tem o temor do Senhor, não deseja o mal para o seu próximo, não paga o bem com o mal, não paga o mal com o mal, aí você está guardado pelo Senhor dos exércitos. Aí as armadilhas, Deus tira os teus pés das armadilhas. Você pode andar nos caminhos, mas sabendo que tem um guarda que não te abandona em lugar nenhum, porque ele sabe da tua fidelidade e ele vai te mostrar os segredos. Cada vez que uma pessoa é fiel a Deus, mais ele se mostra, mas ele aparece para essa pessoa. Não se engane, meu irmão, minha irmã, você é templo do Espírito Santo de Deus, ele mora dentro de nós. Então, limpa esse lugar, porque o teu corpo é santo. A tua mente tem que andar pensando como a mente de Cristo, em ajudar o próximo, em amar teu próximo como a ti mesmo e buscar a Deus sobre todas as coisas. Cumpre o que Deus fala e você será bem-sucedido nessa terra. E tudo que Deus te der, Deus vai consolidar, Deus vai fortalecer. E o inimigo não toca e os invejosos não destroem. Ele luta as nossas batalhas, ele envia anjos poderosos para nos proteger. Presta atenção nesta palavra. Salmo 25, versículo 8 em diante. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade. Amor e fidelidade. Vai prestando atenção. Para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Vê como aumentaram os meus inimigos e com que fúria me odeiam. Guarda a minha vida e livra-me. Não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em ti. Que a integridade e a retidão me protejam, porque minha esperança está em ti. Ó Deus, liberte Israel de todas as suas aflições. Aqui Davi fala
que aquele que teme ao Senhor, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Olha que bênção! Ele confia os segredos dele. Quantos segredos Deus revela àqueles que o buscam e amam e viverão em prosperidade na terra. Ele o instruirá no caminho que deve seguir e viverá em prosperidade, e seus descendentes herdarão a terra. Olha quanta bênção! Aquele que tem o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque tudo que a gente vai fazer, a gente pensa assim, nossa, às vezes dá, porque somos humanos, somos pecadores. Quem não peca? Quem nunca teve raiva do outro? E às vezes o dia está tão bem, a pessoa começa o seu dia bem, aí de repente ela aparece uma pessoa enviada, Deus sabe por quem, e ela tira a pessoa daquele estado de paz. Ela irrita a pessoa, ela faz uma coisa que a pessoa fala, nossa, eu não esperava isso dessa pessoa. Aí ela começa a ficar irritada e com raiva. Quem não passa por isso? Quem nunca passou? Mas no momento, a raiva, ela é normal do ser humano se irritar com coisas que fazem de errado com as nossas vidas. Agora, não podemos desagradar a Deus. O que fazemos com essa raiva? Entregamos nas mãos de Deus, oramos ao Espírito Santo, pedimos ajuda. Senhor, tem misericórdia, tira isso de dentro de mim, porque não faz parte de ti. E eu quero tudo que vem de ti. Eu quero a paz de volta para o meu ser, para a minha mente. Blinda a minha mente, Senhor Jesus, com teu precioso sangue. Toma conta do meu ser, tira os meus pés das armadilhas, porque isso é uma armadilha para prender a pessoa. A pessoa está fazendo tudo certo, está dando tudo certo na sua vida, ou ela está passando por um momento difícil, mas ela está orando a Deus, está confiando em Deus, aí aparece outro para tirar aquela pessoa do sério, para que afaste aquela pessoa dos segredos que Deus tem para entregar, dos tesouros de Deus. Não se engane, meu irmão, minha irmã, o ouro, o dono do ouro e da prata é Deus. É Ele quem dá prosperidade, é Ele quem diz o dia que um ser humano vai morrer, um dia que o ser humano vai viver, quanto tempo vamos passar aqui na terra, é tudo Ele, tudo vem dEle. E quem é o Senhor dos Exércitos? Salmos 24, versículo 8 ao 10. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é quem manda nos céus e na terra, e nós somos filhos dele. Então, se você for fiel ao nosso Pai, que Ele é Pai de todos nós, Ele vai confiar mais a você e mais ainda, Ele vai proteger. Olha o que diz no Salmo 90, versículo 17. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Fortalece as obras de nossas mãos. Quando o Senhor fortalece as obras de nossas mãos, não há inimigo que destrua, porque quando você está firmado na rocha, os ventos batem, mas a sua casa não cai, literalmente, porque tem um Deus que é todo-poderoso, o Senhor dos Exércitos, que Ele envia seus anjos para acamparem ao nosso redor e para nos proteger, para consolidar e dizer assim, olha, essa obra é de Deus, essa família é de Deus, ninguém toca, pode ter, porque a chuva forte dá em todo lugar e dá para todas as pessoas, mas a proteção, ela vem do alto, ela vem de Deus.
Aí é Deus quem dá os livramentos. Livramentos que às vezes eu e você nem vemos, mas vamos orar, pedir a Deus que proteja as nossas vidas, que proteja cada membro de nossas famílias, que o Espírito Santo de Deus nos encha com o amor e poder do Pai Todo-Poderoso, que nos dê o fruto do Espírito Santo e que os anjos poderosos de Deus lute as nossas batalhas, que acampem ao nosso redor, que afaste de nós todos os males e perigos e que você tenha vida, como disse Jesus, eu vim para que tenha vida e vida em abundância, com a proteção, porque uma pessoa que ela constrói algo e depois ela não tem a proteção de Deus, qualquer vento que der, derruba. Precisamos do Senhor dos Exércitos, porque os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. É isso que vamos pedir a Deus. No Salmo 91, vamos orar o Salmo 91, pedindo a Deus que livre ao Senhor dos Exércitos, que com sua fidelidade, porque a fidelidade dele é nosso escudo protetor. É Ele quem protege as nossas vidas. É Ele quem protege as nossas finanças. É Ele que abre os caminhos que estão bloqueados. Então, hoje cai por terra todo decreto de bloqueio em nossas vidas para a glória de Deus, porque Deus envia anjos poderosos para tirar toda pedra de tropeço e todo bloqueio das nossas vidas. Declare junto comigo: eu creio, Deus Pai Todo-Poderoso, que o Senhor já enviou seus anjos para desbloquear todas as áreas da minha vida e da minha família, e não haverá bloqueio nenhum, não haverá maldade humana nem espiritual que nos alcance, para a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Ore comigo, Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Ore comigo o Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, e assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todo o mal, da maldade humana, do homem sanguinário e da maldade espiritual. Em nome do Senhor Jesus, dai-nos vitória, Senhor.
Consolida, Senhor, a obra de nossas mãos, dá prosperidade para o teu povo, luta as nossas batalhas, aquilo que os olhos e os nossos ouvidos não veem, não escuta, o Senhor vê, o Senhor escuta. Consolida as obras de nossas mãos, abre os nossos caminhos, tira todo o mal que desejaram para os teus filhos e filhas, nos protege, nos dá sabedoria, entendimento da tua palavra, e que os nossos caminhos, Senhor Jesus, estejam abertos, nossos olhos espirituais abertos para ver onde existem os tesouros do Senhor, a bondade de Deus em nossas vidas, como agradar a Deus. Esse é o tesouro maior. Esse é o que desejamos, como agradar a Deus, nos mostra Espírito Santo de Deus, porque quando um filho agrada ao Pai, o Pai confia mais. E é em nome do Senhor Jesus que eu oro e já agradeço pela vitória do povo de Deus, porque no Provérbios, 30 e 31. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Agindo Deus em nosso favor, quem impedirá dos planos de Deus se concluírem em nossas vidas? Para a glória de Deus. Eu creio nessa palavra, diga, eu creio e recebo a palavra de hoje. Deus consolida as obras de nossas mãos, para a glória de Deus, hoje e sempre. Amém.